boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esta celebração, quarto domingo da Quaresma. Alegremos-nos todos nós, que pertencemos ao povo do Senhor, pois Ele nos convida à vida com Cristo, mediante a celebração da Eucaristia. Por amor à humanidade, Deus nos enviou o seu Filho, para que tenhamos vida plena. A caminho da Páscoa, aproximemo-nos da luz de Jesus, a fim de estabelecer diálogo com Ele e sabermos dialogar com os irmãos. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabemos que acolhestes Zaqueu, cobrador, e assim devolvestes sua paz e seu amor. Também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Boa noite, irmão, irmã, alegria grande nos reencontrar na nossa Santa Eucaristia, nesse quarto domingo da Quaresma. Por todas as nossas intenções da Confraria Nossa Senhora do Carmo, intenções da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, por todas as pessoas que me pediram oração pelo nosso grupo de intenções, pelos amigos do Colégio Militar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Agora a gente irá fazer alguns instantes de silêncio no nosso coração, pensando na nossa queda, nosso pecado, aquilo que existe na nossa vida que é contra o Senhor, a graça do Senhor. Cantemos o nosso ato penitencial. Senhor, eu pequei, pratiquei o que é mal. Tem piedade, perdoai-me, por misericórdia. Cristo, eu pequei, pratiquei o que é mal. Tem piedade, perdoai-me, por misericórdia. Senhor, eu pequei, pratiquei o que é mal. Tem piedade, perdoai-me, por misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloque aí, irmão, a sua intenção nesse quarto domingo da Quaresma. Ó Deus, que por vosso Filho realizar de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé por Cristo nosso Senhor. Liturgia da Palavra. Rico em graça e misericórdia, Deus permite que seu Filho seja levantado da terra para reerguer e reconstruir a dignidade humana, perdida por causa da infidelidade. Ouçamos com bastante atenção. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, ademoestando-o com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia. Todos escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós, de todos os pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Primeira leitura, meu irmão, minha irmã, é do livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, 36. Bora refletir com muita atenção. Naqueles dias, que é toda hora, todo momento, a palavra do Senhor não tem dia, é de todo dia. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades. Então, aqui o livro já coloca a leitura, já coloca o assunto a ser tratado. Qual é o assunto? As infidelidades, o pecado da casa de Israel. O Senhor que tinha escolhido seu povo eleito. A história começa com Abraão, Isaac, Jacó, foram para o Egito, Moisés, entraram na terra prometida. E o Senhor advertiu esse povo para não pecar, mas o povo pecou. O pecado traz consequências para todos nós e para todo um povo. O pecado original
Todo mal que existe é consequência do pecado original. Então, o povo foi infiel à aliança que Deus tinha feito com ele. O povo que foi infiel, não foi o Senhor. Então, não é que o Senhor castigou o povo. O castigo é consequência do pecado do povo. E qual foi esse pecado? Idolatria. O povo deixou de adorar a Deus, ao Senhor, como único Senhor e passou a adorar outros deuses. Consequência, duas grandes consequências sérias. Divisão interna do reino, ano 722, 721. Israel do Norte se separa de Judá, Israel do Norte, capital Samaria. Ano 587, 586, Jerusalém é destruída, o reino do sul vai para o exílio. Tá? Então, o reino do norte vai para o exílio, em 722, 721, a cisão se deu bem antes, lá pelo ano 1000, e Judá vai para o exílio em 587, 586. O reino do norte dominado pelos assírios e o reino do sul dominado pelos babilônios. Tá? É essa a leitura desse livro das crônicas. Imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, Israel deixou de seguir o único Deus e passou a seguir os deuses que não são deuses das nações pagãs. E profanaram o templo do Senhor, que o Senhor tinha santificado. Profanação do templo. Infelizmente, ainda hoje na Igreja Católica existem profanações do templo do Senhor das igrejas, quando se fazem sacrilégios nas igrejas católicas. Por exemplo, convidar um protestante para concelebrar a missa aconteceu há pouco tempo. E o protestante, que é de outra fé, comungar não pode, ele não pode recitar e proclamar a oração eucarística como fez, ele não pode comungar. Quem não tem a fé católica, que não é ordenado pela Igreja Católica Apostólica Romana, não pode proclamar oração eucarística e não pode comungar. Mas isso tem acontecido em algumas igrejas católicas. Isso é profanação do templo. Ou convidar gente de outra religião para subir o altar, convidar o candomblé, macumba para subir o altar católico, não pode. Não pode, isso é profanação da igreja, fora as hóstias que são profanadas quando não recebemos em estado de graça, isso é profanação do templo, porque a hóstia consagrada é o próprio templo do Senhor e muito mais, porque é o corpo e o sangue de Cristo. Então, quantas pessoas recebem a Eucaristia em pecado mortal? Não pode. Isso é profanar o corpo e o sangue de Cristo, profanar o sacrifício da Eucaristia, profanar o templo do Senhor. Isso traz consequências, meus irmãos. O vírus hoje é consequência de todo esse pecado. Pecado que acontece dentro da igreja, pecado que acontece fora da igreja. Pecado de idolatria, gente que comunga e vai a macumba, gente que comunga e vai ao espiritismo, gente que comunga e é maçom, não pode, isso é sacrilégio, profanação da Eucaristia, não pode. Gente que comunga em pecado mortal, gente que casou de novo e comunga, não pode, isso é profanar a Eucaristia, profanação da Eucaristia. Isso traz consequência. Pecado traz consequência. O vírus é uma consequência do nosso pecado, do pecado original.
profanaram o templo que o Senhor tinha santificado e construído em Jerusalém. O templo é do Senhor. Eu não posso profanar o templo. Ora, o Senhor, Deus de seus pais, dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio dos seus mensageiros, o povo pecando, e o Senhor enviando profetas, mensageiros, como hoje tem os profetas aí alertando o povo, se converta. Esse vírus é um aviso, consequência do pecado, se converta. Senão algo de pior pode acontecer. O Senhor não abandonou o seu povo, como hoje não abandonou. É o povo que deu as costas para o Senhor. A consequência é tudo isso que está acontecendo do jeito que aconteceu lá em Judá e em Israel, admoestando-os com solicitude todos os dias. O Senhor não deixou o povo, continuou advertindo, e eles não quiseram escutar. Essa é a questão, a grande questão. Porque tinha compaixão do seu povo e da sua casa, da sua própria casa. O Senhor sempre age com compaixão. O que significa compaixão? Paixão é dor, né? Sofrer, sofrimento. A compaixão é sofrer com. Quando é que eu tenho compaixão de alguém? Quando eu me coloco no lugar desse alguém que está sofrendo e eu sofro com ele, certamente procurando ajudar. Aqui o Senhor está admoestando o povo. Sofre com o povo e admoesta o povo. Para quê? Para que o povo se converta do pecado. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra seu povo. Aí o Senhor se levanta contra seu povo. Claro que essa é uma linguagem antropomórfica. O Senhor não tem raiva, ele não se ira. Cristo, sim, humanamente, sim. Naquele dia que ele entrou no templo, ele não perdeu o controle, mas ele agiu com muita autoridade, expulsando os vendilhões do templo. E tem uma homilia aí que eu falo sobre isso. Mas aqui uma linguagem antropomórfica. Todo castigo não é castigo de Deus, é consequência do pecado do homem. O pecado traz consequência. Como é que essa consequência pode sair? Pela confissão, pela penitência. Vai, confessa o pecado, arrependido, promete não pecar mais, tem absolvição. E a penitência. Penitência para apagar a consequência do pecado. Tá? Até que o furor do Senhor, linguagem antropomórfica, se levantou contra seu povo, na verdade, a consequência do pecado do povo, e não houve mais remédio. Consequência do pecado do povo. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Exílio. Ano 722-21. Israel do Norte é destruído, o reino de Israel. Samaria saqueada, atearam fogo, mataram muita gente, consequência do pecado do povo. Tá? E no ano 586, que ele coloca aqui, Nabucodonosor invade Jerusalém e o reino do sul. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia, aqui é outro reino, 200 anos depois da destruição do reino do norte, todos os que escaparam à espada. Mataram muita gente na cidade de Jerusalém, e aqueles que escaparam foram feitos escravos e foram para o exílio. Eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos até que o império passou para o rei dos persas. Depois dos babilônios vieram os persas
E Ciro, rei dos persas, está lá em Isaías 40, ele deixou Israel retornar, Judá retornar para o seu território, como havia profetizado Jeremias, o grande profeta Jeremias, que ele também coloca aqui. Jeremias disse lá, uma das profecias, que o exílio iria durar 70 anos. É um número simbólico. Durou de 587, 586 até 539. Durou uns 40 anos por aí. Aí eles retornam do exílio e iniciam a reconstrução da cidade de Jerusalém. Nunca mais vão ser livres e independentes, exceto um curto período dos Macabeus. Logo depois, Nosso Senhor nasce. Aí, quando Nosso Senhor nasce, Israel estava dominado pelos romanos. Primeiro os assírios, no norte, babilônios, persas, medos persas, gregos, Alexandre, e aí romanos. Todos esses povos dominaram Israel como consequência do pecado de Israel. E depois dos romanos, Israel foi para o exílio até o ano 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi criado o Estado de Israel. Então, imagine aí. Eles ficaram no exílio de 720, 21, 22, até isso antes de Cristo, até 1948, depois de Cristo. 1900 com 700, 2.600 anos de exílio e dominação. Mais ou menos isso aí. Um raro período que eles retornaram, mas livres, independentes, pouco tempo. Foram escravizados na sua terra. Então, 2.600 anos, ou no exílio, ou escravizado na própria terra. Consequência do pecado de Israel. Então, atento, irmão, irmã, com o pecado. No primeiro ano do reinado de Ciro, diz aqui a leitura, rei da Pérsia, o Senhor faz Israel retornar do exílio e reconstruir o templo de Jerusalém. Aí já são outros profetas, né? Tem o Ageu, né? O profeta Ageu, e o tempo de Esdras e Neemias. Leia aí na Sagrada Escritura o livro de Esdras e Neemias e o profeta Ageu. Salmo responsorial 136. A nossa resposta será: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam. Alegria na tristeza, cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que esqueça a minha mão. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O salmo responsorial, irmão, irmã,
é o 136, tá? Do grego, 137 do hebraico. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. O salmista que compôs esse salmo está no exílio da Babilônia, e é lá que ele canta, que ele recita esse belíssimo salmo. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Então, é um canto de saudade, ele está lá no exílio, né? Junto aos rios da Babilônia, os dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Senta chorando, com saudade da terra dele, está no exílio, muita gente tinha morrido. Com saudade de Sião, Sião é Jerusalém, então ele canta a saudade que ele sente da cidade santa. Imagine aí se a gente fosse para o exílio norte, Fortaleza aqui, muito tempo no exílio, distante da nossa casa, da nossa família, muita gente tendo morrido. É o que aconteceu, como consequência do pecado. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Então era junto do rio. Por que junto do rio? Porque era junto do rio que eles faziam as oblações e abluções, as purificações. Então era um local litúrgico para os judeus. Por isso que ele fala. Ele está lá prestando culto ao Senhor e cantando o salmo ao Senhor no exílio. Por isso que é junto ao rio. E porque lá tinham dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, ele deseja que não fale mais, que não cante mais, se ele se esquecer de Jerusalém, se ele se esquecer da cidade santa. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Eles estavam oprimidos no exílio. E lá os babilônios pediam que eles cantassem salmos, recitassem. Na hora que ele canta, ele sente aquela nostalgia, sente aquela tristeza, aquela saudade da terra dele. Esse é o canto do salmista de hoje. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Ele muito triste, porque está no exílio, e os guardas, os babilônios, exigiam que eles cantassem. Cantai hoje para nós algum canto de Sião, algum canto de Jerusalém. E o salmista replica: como é que eu vou cantar, como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, numa terra que não é a terra dele? Como é que ele vai cantar? Como é que ele vai se alegrar? Como é que ele vai se encher de júbilo, se a terra não é dele? Se ele está no exílio, se perdeu o pai e a mãe, e foram mortos, assassinados. Como é que ele vai cantar? Se de ti, Jerusalém, a Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Então ele deseja até o mal para ele, se ele se esquecer de Jerusalém, da cidade santa, que é a cidade dele, que é a cidade que o Senhor construiu e reconstruiu. Que se colhe a minha língua, retorna o refrão, e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Ele não quer nunca se esquecer de Jerusalém. Do jeito que o Senhor não se esquece de nós. E nunca se esqueceu da cidade dele. E continua ainda hoje amparando. Só que hoje, Jerusalém é a nova Jerusalém. É a Igreja Católica Apostólica Romana. A única religião que vem de Cristo lá da origem é a Igreja Católica Apostólica Romana. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Então a grande alegria dele é Jerusalém. É a cidade de Jerusalém. É a ela que ele canta, e aqui nesse salmo canta muito triste, porque ainda está no exílio. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida com Cristo. É por graças que vos sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois é Ele que nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo, para as obras boas que Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E a segunda leitura, que na verdade é a terceira leitura, é da carta de Paulo aos Efésios, uma carta muito importante. Que no capítulo 5, você vê a importância da carta, ele fala para os casais, não é? O sacramento do matrimônio. O marido é figura de Cristo e a mulher é figura da igreja. O matrimônio é muito importante, o matrimônio católico é um sacramento. Então você que é casado, você que é marido, não esqueça que você é figura de Cristo para a sua esposa. E ela é figura da igreja. Aí a fidelidade que tem entre Cristo e a igreja. E daí o sacramento ser indissolúvel, porque ninguém pode separar Cristo da igreja. Ninguém tem esse poder, essa autoridade de separar Cristo da igreja. A indissolubilidade do matrimônio. Certamente a igreja permite, quando não dá certo a união, a separação. Não permite casar de novo. E se casar de novo, não pode comungar. É a carta aos Efésios que coloca isso. O marido é figura de Cristo. Efésios 5, leia lá. Hoje é Efésios 2. Mas leia Efésios 5. E a mulher é figura da igreja. Muito importante. Deus é rico em misericórdia. Deus é misericórdia. Ele não só é rico, como ele é misericórdia. E essa misericórdia ele nos oferece. Ele nos dá a cada dia. Quem? Deus. Deus é misericórdia. Misericórdia e justiça, claro. Ele julga. Não condena, julga. Não é? Mas ele é misericórdia. Tá? E por quê? Por causa do grande amor com que nos amou. Deus nos amou primeiro. Está lá na carta de João. Não fomos nós que o amamos primeiro. Nós somos criatura, criado por Deus. E depois do batismo nos tornamos filhos de Deus. Mas foi ele que nos amou primeiro. Não esqueçamos esse dado. É um dado de fé. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, do nosso pecado. Ele nos deu a vida em Cristo. Então, ele envia seu Filho único, Jesus Cristo, para apagar os nossos pecados. Quem? Deus. Assim, ele prova o seu amor para conosco. Antes que a gente tivesse amado a Deus, ele nos amou. Quando a gente era pecador, a gente nasce pecador com o pecado original, Deus nos amou e nos deu a redenção do pecado original pelo batismo, depois os outros sacramentos, né? A Eucaristia, a confissão e todos os outros sacramentos. E assim ele demonstrou o seu amor para conosco. Não existe nada mais importante que o sacramento da Igreja Católica. São eles que nos salvam, porque é uma presença real de Nosso Senhor. Ele nos deu a vida em Cristo e com Cristo. Nossa vida toda imersa em Cristo. Porque sem Cristo nós não podemos fazer nada. É por graça que vós sois salvos. A salvação, irmãos, está muito clara na carta aos Romanos e Gálatas. É graça de Deus. É fé em Cristo, mas até o acreditar em Cristo é graça de Deus. Tudo é graça, de São Paulo, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tudo é graça. A salvação, a redenção é graça, é um dom gratuito. Daí que Paulo se coloca contra os fariseus, porque os fariseus diziam que era salvo porque cumpria 613 mandamentos da lei de Deus, que muitos desses mandamentos eram mandamentos humanos.
que Deus não tinha criado e os fariseus tinham criado. E Paulo disse, não é porque eu vou cumprir 613 mandamentos, que eu não consigo nem decorar, mas cumprir. Mas é graça de Deus, dom gratuito de Deus que vem pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente eu tenho que cumprir os 10 mandamentos da lei de Deus, 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 da igreja. Tenho que cumprir? Tenho. Mas tendo consciência que a redenção, a salvação é dom gratuito de Deus. É por graça que nós somos salvos. E Deus nos ressuscitou com Cristo. A ressurreição é em Cristo. E ele fala aqui em ressurreição, não fala em reencarnação não, como diz aí os Espíritos. Não existe reencarnação. Eu só nasço uma vez, só vivo uma vez, só morro uma vez e só ressuscito uma vez. Esse negócio de ressuscitar, reencarnar em cachorro, gato, não sei o que, animal, isso não existe não. A gente só tem essa vida para nos converter, para ser fiel a nosso Senhor. Tá? Só tem essa vida aqui, então bora aproveitar essa vida. Vivendo na caridade, no amor de Deus, oração, confissão, adoração, missa, é assim. Deus nos ressuscitou em Cristo, com Cristo e por Cristo. E nos fez sentar nos céus em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Ele ressuscita nele, em Cristo, quem está unido a Cristo, quem tem uma vida de oração, de confissão, de adoração, de missa. Quem tem uma vida de graça vai ser ressuscitado em Cristo por graça. Certamente todos irão ressuscitar, mas nem todos vão ressuscitar com Cristo. No céu. Nem todos vão para o céu. Alguns vão para o inferno. Se não viver de acordo com a lei de Deus. Hoje tem muitas leis humanas contra a lei de Deus. Cuidado. Assim, pela bondade de Deus, que nos demonstrou em Cristo Jesus, Deus demonstra sua bondade em Cristo. E Cristo é a bondade. Cristo é a bondade de Deus manifestada. Encarnada. Encarnada, não reencarnada. Não existe reencarnação. E nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Essa bondade ele demonstra nos séculos futuros. Até hoje continua demonstrando e demonstrará até o final de tudo. Nós já estamos no final dos tempos, não no final do mundo. Final do mundo eu não sei quando será. Final dos tempos já é agora. Começou o final dos tempos depois da morte e ressurreição de Cristo. Mas final do mundo eu não sei quando é. Ninguém conhece o dia nem a hora, só o Pai, disse Cristo. Mas ele continua demonstrando sua bondade para conosco até hoje. Como? Nos dando dons, graça. Todos os dons que vêm através da Igreja Católica. Confissão, adoração, missa. O nosso batismo, o primeiro sacramento. Tudo isso é dom de Deus. A incomparável riqueza da sua graça. Tudo isso é graça de Deus. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé. Eu falei no início. Salvação é graça que vem pela fé em Cristo. Mas até o fato de crer em Cristo é graça. Então, tudo é graça de Deus. Tenham certamente que cumprir o mandamento de Deus, mas tudo é graça de Deus. Não esqueçamos disso, que é muito importante. E isso não vem de nós, né? É dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Ele retorna. A salvação é um dom gratuito de Deus. Tudo é graça. Não vem das obras. Não é porque certamente eu tenho que cumprir o mandamento, mas não é porque eu cumpri e agora tem que me salvar. Não, eu cumpri tudo corretamente. Sou um servo inútil. Aí me abandono em Deus, creio em nosso Senhor, e Ele me dará a salvação por graça dEle, por bondade dEle. Graça aqui significa bondade de Deus para conosco. Para que ninguém se orgulhe. Não é que eu vou me orgulhar, eu já cumpri todo o mandamento, então agora tu tem que me salvar, Senhor, é um direito que eu tenho. Não tem direito nenhum. Eu cumpro todos os mandamentos, mas tudo é graça de Deus. Ele que me salva por graça.
Fique bem claro. Pois é Ele quem nos fez, Deus nos fez. Eu sou criatura de Deus, me tornei filho de Deus pelo batismo, mas Deus me fez, eu sou uma criatura. E fez homem e mulher. Atento que hoje tem uma grande confusão de criar um novo sexo, ou então não criar sexo nenhum, né? Ideologia de gênero diz que não existe nenhum sexo, cada um é o que pensa, isso não existe. Deus criou homem e mulher, está lá em Gênesis 1, 26, seguintes, tá? E está em Mateus 19, não o senhor repete. Leia lá, Mateus 19, Deus criou homem e mulher. Nós somos criados em Jesus Cristo para as boas obras. E fui criado, não foi só para ser criado, não. Eu não fui criado para fazer o que eu quero, não. Eu fui criado para seguir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus. Sou criatura de Deus, me tornei filho de Deus para quê? Para ser santo. Fui criado e sou criado para ser santo, para fazer boa obra, para dar fruto. Em quem? Em Cristo. Seguindo a lei de Deus, mas tendo consciência que a redenção é graça de Deus. Que Deus preparou de antemão, Deus preparou essas boas obras, e a grande boa obra que Ele preparou é a ressurreição, né? O grande dom é a ressurreição. Toda a nossa vida tem que ser orientada à ressurreição, à graça da ressurreição. Eu irei ressuscitar um dia, toda a minha vida tem que ser direcionada para essa fé, essa concepção. Irei ressuscitar um dia com Cristo em Deus. Que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu tenho que praticar o mandamento de Deus, a lei de Deus. Eu não posso deixar de praticar. Essa é a leitura da carta aos Efésios. Bendita é a palavra do Senhor. Bendito quem a vive com amor. Bendita é a palavra do Senhor. Bendito quem a vive com amor. Agora o nosso Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus.
palavra da salvação. Bem, irmãos, evangelho muito claro, não é? De João, inicia dizendo naquele tempo, que é agora, que é hoje, na hora que é anunciado acontece, na hora que é proclamado o evangelho, ele acontece, ele se realiza, ele se concretiza dentro de nós, no nosso coração, na nossa vida e na nossa existência, tá? Desde que eu acredite em nosso Senhor Jesus Cristo e desde que eu cumpra a lei de nosso Senhor, né? Exercite a lei de nosso Senhor. O Senhor está falando com Nicodemos. Nicodemos era um do Sinédrio de Jerusalém, um fariseu que ia a Nosso Senhor de noite porque ele tinha medo de ser reconhecido como discípulo de Nosso Senhor, como aquele que acreditava em Nosso Senhor. Ele teve medo. O que é que Nosso Senhor vai dizer a Nicodemos? Já tinha dito que ele tem que nascer de novo. Ele pensou que era entrar de novo no ventre da mãe dele. Não é. Nascer de novo é nascer pelo batismo e pelo sacramento da Igreja Católica. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqui Nosso Senhor fala daquela leitura de Números que eu coloquei já em uma reflexão aí. Quando o povo de Israel no deserto murmurou contra Deus e contra Moisés, não querendo acreditar em Deus nem seguir a lei de Nosso Senhor. Então, o Senhor enviou uma linguagem que está lá em Números, serpente, essa serpente passará a morder o povo e o povo a morrer. Aí Moisés suplica ao Senhor e o Senhor manda fazer uma serpente de bronze, uma imagem de uma serpente de bronze. Todo aquele que olhava para a serpente era salvo. Tá? Aquela serpente de bronze é uma figura de Cristo, uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo suspenso na cruz. Todo aquele que olha para a cruz, está ali a cruz de Nosso Senhor, é salvo. Claro, se olha com fé, se acredita em Nosso Senhor, porque aqui a questão é da fé. E aqui aparece outra questão que eu coloquei também no outro vídeo sobre esse evangelho, é que os protestantes dizem que não pode fazer imagem. Se não pode fazer imagem, por que Nosso Senhor mandou fazer no Antigo Testamento a imagem de uma serpente? E só aquele que era um salvo, que contemplava a serpente era salvo. Se não pode fazer serpente, por que ele mandou fazer? Perguntar aos protestantes aí, né? Porque ele diz que não pode fazer. Né? Então, atento. Certamente, em Êxodo 12, questão do mandamento, Deus proíbe fazer imagem de quê? Imagem de outro Deus. Primeiro, que não existe. Segundo, é a imagem dos deuses do Egito, da Babilônia, que tinham escravizado Israel ou levado Israel para o exílio. São essas imagens. De nada que está no céu, imagem de quê? Do sol, da lua, das estrelas. Eles adoravam o sol, a lua, as estrelas. Deus impede de fazer imagem de quê? Da terra, de animal da terra, porque eles adoravam o serpente, adoravam animais. Não é? Recorde aí o deus do Egito, o Anubis, sei lá o que, aqueles deuses que não são nada, e o deus da Babilônia. Isso aí que não pode fazer. Não é a imagem de Nossa Senhora. Claro que eu posso fazer a imagem de Nossa Senhora. Ela não tinha nem nascido quando esse texto foi escrito, então não estava falando dela. Então atenta aí com essas interpretações dos protestantes. E Nosso Senhor, ele fala de uma imagem que Deus mandou fazer, sobre a importância daquela serpente. E eu volto a perguntar, se Deus não impediu de fazer imagem, por que é que lá em Números, leia lá Números, livro dos Números, ele mandou fazer uma imagem? Então pode. Para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Do mesmo modo que o povo no deserto olhar para a imagem da serpente era salvo, aquele que olhar para Nosso Senhor com fé e viver uma vida de caridade, de graça, será salvo. Será salvo sentindo que terá a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama, ama profundamente, nos amou antes da gente nascer. Tanta gente entra em depressão, pense nisso. Olha, antes de você nasceu, Deus queria que você nascesse. Amarrei, não sei o que, sofri tanto. Deus queria que você nascesse. Não queria que você sofresse, queria que você nascesse. Duas coisas diferentes. A primeira coisa para a cura pessoal é Deus me ama. Ah, mas não sou amado por ninguém. Deus me ama.
Não importa e não é verdade, todo mundo é amado por alguém, mas mesmo que não seja, Deus me ama. Antes de tudo, de me criar, Ele me amou. Jeremias 1, Ele me amou. Primeira carta de João, Ele me amou primeiro, me escolheu. Cada um de nós é amado por Deus e tem uma vocação. Ou padre, ou casado, ou solteiro, tem uma vocação. Nossa vocação é a santidade, ser santo. Praticar a boa obra. Tá certo? Essa é a nossa vocação. Primeiro acreditar em Nosso Senhor, que tudo é graça. E depois viver a caridade. Pois Deus amou tanto o mundo. Como é que Ele amou o mundo? Nos dando o seu Filho. Deus se deu a Ele mesmo para nós no Filho. Porque Ele é um com o Filho, o mistério da unidade. É um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, de certa forma, quando Cristo na cruz é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele demonstrou o amor dele nos dando o Filho dele. Seu Filho Jesus Cristo. É essa maneira que ele demonstrou amor. Tá certo? Para que não morra todo que nele crê. Oração final. Então, ele nos demonstra o seu amor nos dando o Filho. E eu não morrerei. E para que ele nos deu o Filho? Para que eu não morra. Tá? E eu estava morto? Estava pelo pecado original. Antes de Cristo estava todo mundo morto. Por causa do pecado original. Cristo tirou o pecado original. Que é tirado em nós pelo batismo. E depois eu tenho que confirmar isso. Pela confissão, a Eucaristia, o sacramento da crisma. Tá? Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Também o Filho é unigênito, é o único gerado. Aí também tem protestante dizendo que Nossa Senhora teve outro filho. Só teve um, esse aqui, Nosso Senhor. Está aqui a leitura, unigênito, único gerado, unigênito, quer dizer, único gerado, foi Jesus. Maria não gerou outro. Quem gerou, aliás, foi Deus que gerou nela. Então Deus não gerou outro em Maria. Está claro aqui, não sei porque que diz que tem outro Jesus tinha outro irmão. Não tinha ninguém. Irmão ali, esse de parente. É o único gerado, é Cristo. Para que não morra todo que nele crê. Então, eu não morrerei. Deus enviou o seu Filho, demonstrou sua bondade, amou tanto o mundo, nos dando o seu Filho. Para quê? Para que ele amou? Para que ele deu o seu Filho? Para que eu não morra. Por isso que a salvação, o julgamento de Cristo é salvação. E salvação é graça, para que eu não morra. Deus não quer a minha morte, quer a minha redenção. Mas todo aquele que crê nele. Então, a salvação é outra questão. É naqueles que creem em Cristo. E na verdadeira igreja de Cristo, que é a católica, apostólica, romana. Aqui é que parte todo ecumenismo. Toda essa confusão aí que tem nessa campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade não é aceitar qualquer religião e cada um se converter na sua religião, não. Não é isso, não. Primeiro, está claro que vai ser salvo quem crê em Cristo. Tá? Então, são os outros que têm que acreditar em Cristo. A plenitude da revelação se dá na igreja católica apostólica romana. E está lá no Catecismo da Igreja Católica, tem um vídeo aí que eu falei sobre isso. E no decreto do Vaticano II, Unitatis Redintegratio, tá? A Igreja Católica é a única igreja que tem a plenitude da revelação. Não é a Igreja Católica que tem que se converter às outras religiões. São os outros que têm que se converter à Igreja Católica. Certamente, que nasceu, uma criança que nasceu numa outra religião, judeu, por exemplo, que não conheceu, nem teve condição de conhecer a Igreja Católica, pode ser só? Pode. Se ela seguir direitinho a religião dela, agir de acordo com a reta razão, a graça da redenção atinge ela através da Igreja Católica. Da cabeça da igreja, do cabeça que é Cristo, e Igreja Católica, chega até lá. Mas não é que a igreja tem que se converter a outra religião. São os outros que têm que se converter à única igreja de Cristo, que é a católica. Inclusive os protestantes têm que se converter à Igreja Católica. É assim que ensina o Catecismo e o decreto do Vaticano II. Não é que cada um tem a sua religião e pode ser, só será salvo se não ter condição de conhecer a Igreja Católica. É isso que ensina a igreja. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Deus não quer a condenação do mundo. Deus quer a redenção do mundo, a salvação do mundo. É isso que Deus quer. Ele não deseja condenação de ninguém. Só redenção. Tá? O julgamento de Cristo é salvar.
Ele veio julgar, sim, não para condenar. Nós que muitas vezes condenamos, né? Quando a gente julga, a gente condena. Deus não é assim. Ele salva, ele não condena. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É salvação, é redenção. Cristo salva. O próprio nome de Cristo, Yeshua ou Yehoshua, quer dizer o quê? Deus salva, ou o Senhor salva. Yeshua, Yah, Adonai, o Senhor, a raiz é achar, salvar. O Senhor salva, Deus salva. Quem nele crê não é condenado. Aqui é uma característica do Evangelho de João. A condenação, ou a salvação e a condenação acontece aqui na terra. Não é só quando eu morrer, não. Tá? Quando eu acredito em Nosso Senhor e sigo a lei dele, eu já estou salvo aqui. O céu é só uma consequência. Quando eu não acredito e não sigo a lei dele, eu já estou condenado. Então, em João, a redenção e a condenação acontece aqui na terra. Com a nossa escolha de acreditar ou não. De seguir Nosso Senhor ou não. É isso que dirá. Se eu irei para o céu ou para o inferno. Mas redenção e condenação em João acontecem aqui na terra. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Redenção e condenação acontecem aqui. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então, como é que eu posso ser salvo? Acreditando. Acreditar em Nosso Senhor. E na única igreja que tem a plenitude da revelação, que é a católica, apostólica, romana. As outras não têm. E a graça que chega às outras vem através da igreja católica. Está muito claro naquilo que a igreja diz. Hoje que fazem confusão, não sei porquê. É muito claro. Ora, o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, verdade. Mas os homens preferiram as trevas à luz. Quem é a luz? Cristo. Cristo, que é a luz, ele veio ao mundo. E ele está conosco ainda no mundo, através do sacramento da Igreja Católica, porque todo sacramento é presença real de Nosso Senhor. Eucaristia é presença real de Nosso Senhor. Isto é o meu corpo, não é o corpo do sacerdote, é o Cristo que está falando, com a minha voz, claro. Mas é Ele. Eu te absolvo os teus pecados, não sou eu, é Cristo. Ele que absolve os pecados. E assim a unção dos enfermos, e assim todo o sacramento da Igreja Católica. Então, atento, muito atento. Tá? O julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Cristo é a luz. Ele veio ao mundo, veio. Mas os homens preferiram as trevas à luz. Verdade, o homem hoje, a humanidade, faz o que? Peca. Todo mundo esperando que passe o vírus, não é para ser santo, não. É para voltar ao pecado. Pecado contra a natureza, pecado disso, pecado daquilo. É isso que querem. Não é que querem ser santo ou seguir a lei de Deus. Por quê? Porque o mundo está na treva. E não reconhece a luz. A luz é Cristo. Se você reconhecer a luz, você tem que andar de acordo com a luz. Com aquilo que ensina Jesus, a Igreja Católica. Senão você está na treva, do erro, do pecado. Mas os homens preferiram as trevas à luz porque suas ações eram más. As ações dos homens do mundo é má. São más. Ações do anticristo, contra Cristo. Eu falei daquela série. Né? Relação contra a natureza, divórcio, aborto, legalização da droga. Tudo isso é contra a lei do anticristo. Ideologia de gênero, contra a lei do Nosso Senhor. Destruição da natureza, corrupção. É o que o mundo vive. É isso aí. A eutanásia, tudo isso é do anticristo, ações más. Mas a humanidade hoje, além de praticar, ela torna essas ações leis. Então hoje tem lei do divórcio, tem lei civil de união do mesmo sexo, tem essa coisa da ideologia de gênero que estão querendo colocar como imposição, estão legalizando a droga, tudo isso está se tornando lei. Corrupção não é lei não, mas é um costume aí. Muita gente, no Brasil e no mundo todo. Tudo isso é do mundo, é treva. O mundo está imerso em treva. Aí vem o vírus como consequência do pecado da treva. Né? O vírus é treva de quem vive na treva. Só que ele pega em todo mundo. Certamente quem está com Deus vai para o céu. Né? E não pode fechar a igreja não, porque leia o decreto do Vaticano. Não pode fechar a igreja. O Estado não tem esse direito. E tem uma lei da Constituição do Brasil que me dá o direito de ir à igreja.
Então, qualquer lei que feche igreja é inconstitucional, não pode. O governador não tem poder de fechar a igreja porque é inconstitucional. E mais, atenta contra a lei de Deus. O Vaticano, que é um Estado livre, diz que não pode fechar, não pode. O Estado cuida das coisas do Estado e a igreja das coisas da igreja. Respeitar a igreja. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Verdade, quem está no pecado quer ficar no pecado. Mas ontem eu disse, mas muitas vezes hoje já estão colocando pecado aí nas internet, né? Peca para todo mundo ver. Mas geralmente quem peca não quer. Quem comete adultério é escondido. Quem peca está na treva do erro, não quer vir para a luz, não quer se converter. É uma pessoa que pratica o mal, quando a gente fala, ela não quer se converter. Um ou outro se converte bem, mas em geral não. Quando tem uma relação contra a natureza, não quer se converter, não quer se aproximar de Cristo. Pelo contrário, quer nos processar, né? Então, hoje o mundo está todo virado. A gente aqui não denuncia o pecador, né? Denuncia o pecado. A gente acolhe o pecador arrependido. O pecado não pode acolher. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Só aquele que age segundo a verdade se aproxima da luz, se aproxima de nosso Senhor. Aquele que não age segundo a verdade não se aproxima. Se distancia de nosso Senhor. Essa é a questão. A grande questão daqueles que estão pecando é essa. Eles não querem se aproximar da luz nem de nosso Senhor. Querem ficar pecando. Se quer continuar pecando, nosso Senhor não pode fazer nada. Quem age conforme a verdade, conforme Cristo, Deus, se aproxima da luz, se aproxima de Cristo. Cada vez mais. Para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então essas são as palavras do nosso Senhor hoje no Evangelho. As 4 leituras, né? 2 leituras, o Salmo e o Evangelho. Palavra muito importante, pedir a nosso Senhor para a gente colocar em prática. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora a nossa oração, a gente reza pelo Papa Francisco, por toda a Igreja Católica, os cardeais, os bispos, padres, diáconos, religiosos, você, povo santo de Deus, leigos consagrados, por toda a Igreja de Deus, nesse período difícil dessa pandemia que ele está vivenciando hoje na Igreja e no mundo todo. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu disse, se converter. Quando eu mandar se converter, tudo será melhor, tudo irá passar. Mas, ao mesmo tempo, evitar aglomeração, isso, aquilo outro, né? Usar máscara, gel, né? A vacina pode sim, desde que não seja aquela aí, que é uma vacina que usa feto de criança abortada, ou usou, né? Essa não pode. Então, procure saber qual é a vacina, né, que vai tomar. E pronto, agora o Estado tem o direito de interferir na igreja? Não pode entrar na igreja nem fechar a igreja, não. Tá? Tanto que no próprio decreto do governador, ele diz que pode haver atendimento. Então, assim que for possível melhorar, eu agradeço a oração de vocês. Eu peguei o Covid, né? Você já sabe disso. E aqui estou em casa bem 1 mês, já estou bem melhor, oxigenação. Agradeço muito aí a oração de cada um de vocês. Mas voltando aos poucos, porque a gente se sente muito fraca ainda. A voz é fraquinha, né? Eu falava bem forte, não tenho esse fôlego ainda para falar forte, não. Então a voz é fraca ainda. Se eu estiver bem melhor, eu vou atender confissão na igreja. E aquelas pessoas que tiverem assistido a missa online, eu vou dar a comunhão na igreja. Não vai ter missa porque ele fechou, né? O
proibiu. Não pode proibir, não. Ninguém pode proibir a igreja de não celebrar missas. Nunca existiu isso na história da igreja. Primeira vez que está acontecendo isso. Então não pode. A igreja é independente e livre. E a própria Constituição me dá o direito de quê? De praticar a minha fé. Então, essa lei aí de governador, isso tudo é inconstitucional, não pode. Tá? Mas, todo caso, o decreto permite um atendimento pessoal. Então, eu irei confessar. É só melhorar. A doutora dizer que eu posso ir confessar, que eu vou confessar e dar a comunhão. Então, por todos nós, vamos continuar orando com missa online, mas comungando, eu vou dar a comunhão na igreja, tá? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor, oferecer como este vinho e este pão, tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado, junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Deus. E quando este pão for levantado, junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz.
alturas, céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, para que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio, Valdemir, Júlio César, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Pai do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo, sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu
Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora eu irei encomendar os corpos das pessoas mortas de ontem para hoje, online, né? Você que está em casa, depois você pode inclusive levar o vídeo aí para a pessoa que esteja precisando, a encomendação do corpo. Irei encomendar o corpo de todos aqueles que morreram de ontem para hoje durante essa pandemia. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos os nossos irmãos e irmãs falecidos, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós os damos graças por todos os dons que lhes concedeste na vida mortal, especialmente pelo dom da fé, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e abri para eles as portas do vosso reino. E a nós que ficamos, consolai-nos com sentimentos de fé, esperança e caridade, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos e irmãs. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eterno repouso dai-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dai-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dai-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Colocar água benta, jogando água benta nos corpos de nossos irmãos falecidos de ontem para hoje, durante essa pandemia. Agora, a gente irá fazer aquela oração a São José, pedindo por um emprego digno, que o Papa Francisco nos dará uma indulgência plenária. Como é que eu alcanço a indulgência plenária? Comungando, né? Se confessando e rezando para o Santo Padre, um credo, Ave Maria, credo, o Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai, comungando e confessando e fazendo essa oração. Eu, assim que melhorar, eu estou melhorando ainda da Covid, né? Eu irei confessar, atender confissão lá na paróquia e dar a comunhão, tá? Para aqueles que tenham assistido a missa online, eu darei a comunhão. Então agora a oração a São José, pedindo por aquelas pessoas que não têm um emprego digno, para que consiga e alcancem um emprego digno. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, a Virgem Maria, cheio de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tiverdes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo adquiriu com seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades, com vosso auxílio e poder, por Cristo nosso Senhor.
E te pedimos, São José, por todas aquelas pessoas que não têm um emprego digno, para que consigam um emprego digno. Irmão, agora você reza aí um credo, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, ao Santo Padre, pedindo nessa intenção do emprego digno por você, outra pessoa, e depois se confessa, comunga, que você terá, prometendo nunca mais pecar, pedindo perdão de todos os pecados, prometendo nunca mais pecar, e você terá então a indulgência plenária. Reze aí.
Agora a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Fiquem em paz com Deus, em paz.